Olá pessoal, meu nome é Jéssica e hoje no Dia de Livro eu vim conversar com vocês sobre quotes. Então, gente, eu vim conversar com vocês sobre quotes. Eu não sei muito bem se assim se pronuncia, mas para quem não conhece esse assunto, são trechos de livros que a gente ama e passar uma mensagem pra gente inspiradora. São aqueles pedacinhos que a gente vai lá e coloca post-it, ou taca marca-texto, ou risca com caneta, dobra a orelha da página, cada um do seu jeito. Mas a gente tem uma maneira de marcar, né, esses trechinhos, porque naquele momento a gente se inspirou com aquela mensagem que o livro estava passando para nós. E eu trouxe hoje para vocês alguns, né, trechinhos que me inspiram e que eu gostei. Então, vamos lá. O primeiro que eu vou começar com vocês a conversar, na realidade, não é nem um trechinho, mas sim um poema do Manuel Bandeira, tá? Esse livro eu tenho há muito tempo, gente. Eu recebi ele quando eu estava no ensino médio e já fazem 10 anos. Vocês terem ideia de quanto tempo que eu tenho esse livro. Eu estudava escola pública e na época, não sei agora como está, mas a escola pública deu pra gente alguns livros, algumas edições. E aí eu peguei esse aqui do Manuel Bandeira, que é um poema. Na realidade ele é bem pequenininho, ele se chama Pardalzinho. Como vocês podem ver, ó, na época eu não tinha post-it, eu marcava com um pedaço de folha, porque eu não gosto de rabiscar. Então tem vários aqui, mas eu gosto bastante desse, que é: o pardalzinho nasceu livre, quebraram-lhe a asa. Sacha lhe deu uma casa, água, comida e carinhos. Foram cuidados em vão, a casa era uma prisão. O pardalzinho morreu, o corpo Sacha enterrou no jardim. A alma, essa voou para o céu dos passarinhos. Todo mundo sabe que eu tenho uma... Assim, eu gosto bastante de natureza. E esse poeminha aqui, ele mexeu bastante comigo, porque às vezes a gente gosta tanto de alguma coisa e acaba aprisionando ela sem saber. Então eu não sou muito adepta de você ter, por exemplo, pássaros em casa, ou até mesmo animais silvestres, mesmo aquelas pessoas que têm os animais que são, né, legalizados ali pelo IBAMA certinho. Eu acho que hoje essa coisa de comercializar até cachorro e gato não faz muito parte do meu estilo de vida, eu não compactuo com essa ideia. Então, por isso que poemas assim, que parecem simples, eles mexem tanto comigo, porque assim, o lugar normal é na natureza, né? Então, é claro que existem situações em que o animal acaba incapacitado e ele precisa de um lugar, mas eu acho que eles têm um propósito, né? A vida deles tem um propósito e a gente não pode deixar isso pra lá. Então, eu acho que por isso que eu escolhi esse trechinho aqui pra vocês. Eu lembro que na época eu li muito isso aqui. Eu lia todo dia um poeminha e marcava. E aí eu fazia uma estrelinha na frente dos que eu gostava. E eu acho que eu vou reler ele, porque, né, afinal são poemas do Manuel Bandeira. E trazem bastante... ele traz bastante poemas aqui que mexeram comigo, tanto que vocês podem ver aqui. Mas isso há muitos anos atrás, então eu quero ver também como que vai ser, né? Agora que eu tô um pouco mais velha, pra ver se eu ainda continuo me emocionando com os mesmos poemas. O próximo que eu trago aqui pra vocês é do livro do Pax. Pra quem me acompanha no canal, eu li ele, sei lá, pelo meio do ano, pro fim do ano. Essa edição aqui é da Intrínseca e eu sou apaixonada por esse livro. Como eu já disse, esse livro para qualquer idade traz mensagens impactantes de como o ser humano ele pode ser ruim tanto para o próprio ser humano como para o meio ambiente onde ele vive. E aqui, só para vocês terem uma ideia de como que funciona a história, a gente tem uma raposinha que se chama Pax, ela acaba, né, sendo abandonada na natureza e no caso ela encontra algumas outras raposas
E uma delas é o cinzento, que é uma raposa mais velha, mais experiente. E aí, em uma conversa, né, sobre os humanos, o cinzento fala assim: eles ainda são descuidados? Eram muito descuidados quando eu morava com eles, porque o cinzento também morou com os humanos. E aí o Pax pensa: descuidado? E aí o cinzento responde: quando aram um campo, eles matam os ratos que moram lá. Quando represam o rio, deixam os peixes morrerem. Eles ainda são descuidados assim? E aí o Pax lembra de quando o pai do menino, né, que é o Peter, que cuidava da raposinha, foi cortar uma árvore e o Peter foi lá e tirou um ninho. E aí ele fala: não, meu menino não é descuidado. E aí ele fala assim: quando a guerra chegar, eles vão ficar descuidados. O que é guerra? E aí o cinzento responde: tem uma doença que às vezes dá nas raposas que as faz deixar de agir de maneira normal e atacar estranhos. A guerra é uma doença humana parecida. Pax ficou de pé em um pulo. Os doentes de guerra vão atacar meu menino? Na época, a guerra chegou à terra onde morei com os humanos. Tudo foi destruído. Fogo para todo lado. Muitas mortes. E não só dos doentes de guerras, que não são machos adultos. Crianças, mães, idosos da própria espécie deles também. E todos os animais. Homens que estavam com a doença cuspiram caos pelo caminho todo. Então aqui ele traz uma representação da guerra aqui pra gente, em que ela é uma doença. E que, como na cabeça de um animal, os humanos podem matar a própria espécie. Então, quando você lê isso, você fala: mano, é uma merda. E você pensa assim: meu Deus, mas eu nunca pensei por esse lado. Mas a guerra é uma doença. E a gente pode ver isso nos jornais a qualquer momento, né? Às vezes a gente fica tão bloqueado com as notícias, mas situações como acontece no Rio de Janeiro já é uma incapacidade de sensibilidade do ser humano. Então, sei lá, gente, esse livro ele mexe muito comigo. Ele tem uma linguagem simples, serve para qualquer idade e vai atingir várias pessoas de várias maneiras. Eu acho que elas só precisam ter um pouco mais de respeito e amor ao próximo e ter um pouquinho de sensibilidade para sentir como esse livro funciona. Então essa é uma das partes preferidas, né? Tem outras tantas com mensagens tão impactantes, pelo menos para mim, quanto essa é. Mas quando você diz, né, que a guerra é uma doença e que às vezes o ser humano consegue destruir a própria raça por um benefício que benefício é esse, né? O que passa pela mente do ser humano? A gente vive no ecossistema juntos. Todos precisam um dos outros. Mas sei lá, é o que eu acho. Vamos pro próximo trecho, senão... O próximo é do Mar de Tinta e Ouro, a leitura. Vai sair a segunda edição desse livro ainda esse ano. Não sei nem se saiu, mas vai. Ela é da plataforma 21 e eu trouxe duas frases, né? 2 trechinhos dele. O primeiro... só para contextualizar vocês também, esse livro tem a história, né, normal, e dentro dessa história existe uma garota que tá lendo o livro. E aí, nesse livro, às vezes tem uma outra história, né, paralela. E aí, dentro desse livro, tem a seguinte mensagem: porque ainda havia milhares de aventuras para serem vividas e apenas um número limitado de dias para vivê-las. Então, quando você para e pensa assim, nossa, a vida é curta, né? A gente tem muito o que fazer aqui e muito pouco tempo para isso. E talvez a gente desperdice esse tempo com coisas desnecessárias. Então, eu acho que o mais importante nessa mensagem, além de nos dar aquela sensação de que o tempo está acabando, é que vamos tentar fazer mais o que a gente quer, o que nos deixa felizes e sempre procurando fazer o bem para as pessoas que estão próximas da gente, né?
E o segundo trecho não é questão de sair melhor, respondeu o pai. É questão de fazer o melhor possível e acreditar que pode continuar melhorando. Então, às vezes, a gente fica sendo cobrado tanto nesse mundo maluco pra sermos os melhores, né? E aqui ele fala uma mensagem que todas as pessoas deveriam saber, né? Então, não é questão de você ser o melhor. É questão de você fazer o seu melhor todo dia, que um dia você vai chegar a ser o melhor, né? Você sabendo que você tá dando o seu máximo sempre, você tem que ficar orgulhoso por isso. Porque quando você faz o seu melhor sempre, fica orgulhoso por isso, gradativamente você vai melhorar e vai ficar melhor ainda. Então essas duas mensagens aqui eu trouxe do Mar de Tinta e Ouro. Elas são lindas, inspiradoras e eu gosto muito desse livro. Eu acho que conta uma história fascinante e principalmente essas mensagens que ele traz pra gente, que às vezes tá naqueles trechinhos que acabamos perdendo, né? Mas confere aí que tem mais, hein? O penúltimo livro que eu trago aqui pra vocês é uma leitura aqui desse ano, aqui de 2018, que é Mosquitolândia. Se você não viu, tem resenha no canal. Assim como a maioria dos livros aqui, eu acho que tem de Pax, de Mar de Tinta e Ouro, eu acho que tem. Mas assim, esse livro aqui, ele por si só, ele já vai tratar de vários assuntos assim que você fica, pá, meu Deus, quanto assunto pesado num livro só, de uma forma talvez, às vezes, leve. Mas logo no segundo capítulo, o primeiro capítulo é uma página, mas também é super importante essa página. Sabe, a primeira linha do capítulo é a proximidade desconfortável dos estranhos. E para pessoas que são um pouco mais introspectivas, tímidas, pessoas que num primeiro contato tem um pouco de dificuldade no relacionamento, né? Seja de amizade, de trabalho, de qualquer tipo de relacionamento. Essa frase é fantástica, que é a proximidade desconfortável dos estranhos. Eu sou o tipo de pessoa que se para numa fila, eu vou ler, eu vou mexer no celular, eu vou fazer alguma coisa. Mas principalmente nos idosos, se você vai em algum lugar, eles começam a puxar assunto. Aqui tem algo muito mais profundo nessa frase aqui, mas se você coloca isso no seu dia a dia, acredito que pelo menos, eu fico super desconfortável, porque às vezes a pessoa vem conversar com você, uma intimidade, ou até mesmo de assuntos banais, mas você fica meio assim, meu Deus, aquela pessoa tá conversando comigo, o que eu vou conversar com aquela pessoa? O que aquela pessoa quer que eu diga? E eu fico assim, estática. Essa é a palavra que eu posso falar pra vocês. Então, assim, quando eu li essa frase no segundo capítulo, eu falei, meu Deus, essa frase é muito eu, sabe? Eu acho muito estranho quando duas pessoas se encontram numa fila e aí elas começam a conversar sobre qualquer assunto. Pode ser do tempo, pode ser política, pode ser religião, de algum evento que está acontecendo, uma novela que vai passar na televisão, qualquer assunto. E aí elas desenvolvem e parece que são amigas há anos. E aí eu fico impressionada com aquilo. Porque se alguém me falar comigo, sei lá, numa fila, eu fico... é claro. Entendo. E tento voltar a fazer o que eu tava fazendo, sei lá, viajar na maionese. E não é porque eu quero ser grosseira nem nada, é simplesmente porque eu fico assim, por que essa pessoa quer conversar comigo? Por que ela me escolheu? Eu não sei. Será que ela quer me perguntar alguma coisa específica? Eu sei lá, passa 1000 coisas da minha cabeça. E é incrível como isso funciona, e eu acho que para todas as pessoas que são um pouco assim introvertidas, às vezes essa proximidade ela é desconfortável, bem desconfortável. Então eu adoro essa frase, ela é mais descontraidinha assim. Bom, vai conferir Mosquitolândia, que é muito, muito bom. O último livro, gente, último livro que eu trago aqui para vocês é O Ceifador, tá?
Pode ver que tem várias coisas que eu marquei aqui, eu não sei se dá pra vocês verem, mas eu trouxe um parágrafo, não é um trechinho pequenininho. Só para contextualizar também vocês, o ceifador em si, ele tem a obrigação de escrever um diário, e esse diário ele é público, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai ler um pedacinho, um trechinho do diário do Faraday, que é um ceifador, gente boa. Todo dia rezo como meus ancestrais rezavam. Antigamente, eles rezavam para deuses falíveis e volúveis. Depois, para um Deus único, implacável e aterrorizante. Então, para um Deus amoroso e clemente. E, finalmente, para um poder sem nome. Mas a quem os imortais podem rezar? Não tenho resposta para isso, mas mesmo assim posso levantar minha voz no vazio, na esperança de alcançar, para além do horizonte, algo mais profundo do que as profundezas da minha alma. Peço orientação e coragem e suplico, como suplico, para nunca me tornar insensível à morte que executo a ponto de parecer uma coisa corriqueira e banal. O que mais desejo para a humanidade não é a paz, o consolo ou a alegria. É que ainda morramos um pouco por dentro toda vez que testemunhemos a morte de outra pessoa. Pois só a dor da empatia nos manterá humanos. Nenhum Deus vai poder nos ajudar se algum dia perdemos isso. Então aqui o Faraday ele fala do quê? Empatia com os outros. E nesse caso é a morte, né? Porque é o assunto predominante aqui nesse livro, mas é aquilo quando a gente acaba vendo as coisas se tornarem banais, né? E desacreditar delas, a gente perde um pouco da humanidade. E isso é triste, sabe? E eu acho que todo mundo já teve esse momento de ver uma coisa, achar que aquilo é banal então, pelo menos eu tento exercitar isso na minha mente, que nem tudo é normal, que a gente precisa um pouco ser mais sensível. E não só com a morte, né? Com o ser humano que tá do seu lado. Então, às vezes uma pessoa fala, eu tô doente, não sei o que, você fala, E aí você chega em casa e pensa, tá doente. Aquilo se tornou banal, né? Pra você. E ele não pode se tornar, você tem que ter empatia pelo próximo. Eu não digo ficar sofrendo, mas quando você tem empatia, você consegue se colocar no lugar do próximo, se você estivesse naquela situação. E às vezes você assiste um jornal e aparece tanta notícia ruim, tanta coisa, e a pessoa fala, mas o Brasil é assim, né? O que eu vou fazer? Política é tudo corrupto. Então, a gente tá perdendo um pouco desses questionamentos, dessas indagações, de falar, não, isso aqui não tá certo, gente, isso aqui tá errado. E deixando tudo um pouco pra lá, às vezes por comodismo, às vezes por realmente perdeu a sensibilidade, mas assim, é um trecho que particularmente mexe comigo muito, porque ele fala muito mais do que da morte ali, ele fala da vida, de como é o ser humano e de como ele não quer se tornar como ser humano. E então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dos trechinhos que eu trouxe aqui pra vocês. Eu vou deixar aqui embaixo, né, todos os livros que eu falei aqui pra vocês. Se vocês quiserem também, eu deixo os trechinhos. Eu vou deixar os trechinhos também. Mas não se esqueçam de compartilhar com seus amigos, se inscrever e ativar o sininho, porque aí você vai ter todas as informações antes de todo mundo. Me acompanha lá também na página Dia de Livro no Facebook, tá? Vou deixar o link aqui embaixo também. Eu espero vê-los em breve. Um grande beijo e tchau, tchau!